Conheça um pouco sobre as origens de Roma e seu passado histórico. Roma nasceu às margens do rio Tibre, na Península Itálica. O território da Península Itálica foi ocupado por diversos povos denominados de italiotas. Os principais foram os latinos, os sabinos, os etruscos, os cartagineses e os gregos. Da miscigenação desses povos surgiu o que nós conhecemos como os romanos. Os etruscos foram os mais importantes para a formação inicial do povo romano. Na origem lendária, Roma foi fundada pelos dois irmãos, Rômulo e Remo. Segundo essa lenda, Roma foi fundada pelos descendentes de Enéas, que após ser derrotado na Guerra de Troia, mudou-se para a Itália e fundou a cidade de Alba Longa. Rômulo seria o primeiro rei de Roma. A história romana é dividida em 3 fases. A primeira fase é a monarquia, que vai do ano 753 a.C. a 509 a.C. Logo após vem a República, de 509 a 27 a.C. e depois o Império, de 27 a.C. a 476 d.C. A sociedade romana, nos seus primeiros anos, foi marcada pelos patrícios no topo, que eram os nobres proprietários de terra e com direitos políticos, os clientes, homens livres que pertenciam aos parentes dos patrícios, os plebeus, homens livres que migravam para Roma e exerciam diversas atividades, representavam a maioria da população, mas não tinham direito político. No período republicano, a sociedade muda um pouco. No topo nós vamos ter os patrícios, os fundadores de Roma, os plebeus, homens livres, os clientes, que são dependentes dos patrícios e possuem ainda serviço político, e os escravos. Com a expansão territorial romana, os escravos aumentam dentro dessa sociedade. No regime monárquico, o rei desempenhava o papel de sacerdote, chefe militar e juiz, mas dependia do Senado, composto por patrícios, e da Assembleia dos Cúrias, guerreiros patrícios. Quando os etruscos assumiam o governo, procuravam garantir a participação aos plebeus, com o objetivo de diminuir o poder dos patrícios que comandavam o Senado. Os patrícios reagiram, vetando novas leis e promoveram uma revolta e tiraram o último rei etrusco, que tem como nome Tarquínio, e fundaram uma república. No período republicano, foi marcado por diversas reformas e também por diversas revoltas por parte dos plebeus. Na sociedade romana havia desigualdade de direitos políticos, restritos somente aos patrícios. Na economia havia uma desigualdade muito grande de terras, e na sociedade as riquezas estavam concentradas nas mãos de poucos. Os plebeus passaram a lutar para reverter essa situação e conquistar alguns direitos. Veja alguns direitos conquistados pelos plebeus através das revoltas. Tribunos da plebe dava direito aos plebeus de eleger 2 representantes do poder. Lei das 12 tábuas, conjunto de leis redigidas onde qualquer cidadão podia consultar. Lei da Canuleia autorizou o casamento entre plebeus e patrícios. Lei Licínia promoveu o fim da escravidão por dívida. E a Lei Hortência, que dava participação aos plebeus por meio do plebiscito. Nesse mesmo contexto republicano, aconteceu as Guerras Púnicas, que foi um confronto entre os cartagineses e romanos. Os romanos venceram os cartagineses, garantindo domínio sobre as ilhas de Sicília, de Sardenha e de Córcega, e se tornou uma grande potência marítima, dominando todo o mar Mediterrâneo. Essa foi a grande consequência das Guerras Púnicas. Com o fim da República, Roma passou a ser governada por Otávio. Recebeu os títulos de Augusto, o Divino, primeiro imperador. Governado por suas leis, ampliou suas conquistas e fez Roma se transformar em um grande império.
foi estabelecida a Pax Romana por 250 anos. Nesse mesmo período de paz, aconteceu várias crises devido ao fim da escravidão, que mantinha os privilégios dos patrícios e clientes. Aconteceu várias disputas entre os imperadores e aconteceu também a invasão dos bárbaros, que não pertenciam a Roma. O cristianismo foi crescendo durante todo o império. De perseguido, passou a ser oficializado como religião do império em 395 por Teodósio. Em 313, Constantino foi o primeiro imperador a aceitar o cristianismo. Constantino legalizou o cristianismo através do Edito de Milão. Nesse mesmo período de império também aconteciam as políticas de pão e circo, onde tinha como objetivo distrair a população e também homenagear o imperador. Uma das grandes consequências da política do pão e circo é o que acontece nos nossos dias, que é uma referência à política do pão e circo em Roma. Os grandes espetáculos serviam para distrair a população dos problemas que aconteciam em Roma. Conheça alguns fatores para a crise e fim do Império Romano. O período compreendido entre os séculos 3 e 5 é conhecido como Baixo Império. E nesse momento, o Império passou por várias crises. De forma geral, é possível perceber que as causas para o declínio podem ser encontradas tanto em fatores internos como fatores externos. Vejam só alguns. O escravismo, a falta de mão de obra, é uma das principais causas para o fim do Império. O aumento dos impostos também é considerado uma causa interna. A diminuição das conquistas militares e também o crescimento e invasão dos bárbaros e a religião cristã também foi fundamental para a crise e fim do Império. Um dos grandes legados que os romanos deixaram foi o direito. Isso mesmo, as leis romanas, que são utilizadas até os nossos dias. A língua, o latim, que se tornou a base de muitas das línguas faladas no Ocidente atual, como o espanhol, o português, o francês e o italiano. E também o cristianismo nasceu nesse ambiente de perseguição e luta. O cristianismo que virou catolicismo, ou seja, o Império Romano, antes somente político, se tornou religioso. Os imperadores concentravam em suas mãos tanto o poder político como religioso. Essas são algumas características da história romana. Se você conseguiu entender, deixa aqui o seu like e, claro, o seu comentário. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Ou deixe também o seu dislike. Fique à vontade.